Olá, seja muito bem-vindo ao episódio 8 da série Interceptação da Classe 3, do Diagnóstico à Prática Clínica. Eu sou a professora Gisele Roque e no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre um dos aparelhos mais clássicos, mais estudados e ainda extremamente relevante na interceptação da Classe 3, as máscaras faciais de tração reversa ou de proteção maxilar. Neste episódio você vai entender quais são os principais tipos de máscaras faciais, como realizar os ajustes adequados da máscara de Petit, como fazer o manejo clínico e o acompanhamento do paciente, e também como solicitar o aparelho ao laboratório, incluindo a posição correta dos ganchos de tração. A máscara facial é um dispositivo amplamente utilizado para tracionar anteriormente a maxila ou para estimular o seu crescimento nessa direção, resultando aí em mudanças esqueléticas que são favoráveis e melhorando também a via aérea desses pacientes. Uma meta-análise recente demonstrou que a combinação da expansão rápida da maxila com a proteção maxilar proporciona resultados superiores ao uso isolado da máscara facial, promovendo aí efeitos benéficos sobre o padrão mandibular, como a rotação posterior da mandíbula. Quando nós falamos em proteção maxilar, a literatura descreve diversos modelos de máscara facial, mas dois se destacam, que é a máscara de Petit e a máscara de Delay. A máscara de Petit, provavelmente a mais utilizada na prática clínica, é composta por uma barra vertical, um apoio frontal na região da glabela e um apoio mentoniano, com os ganchos ajustáveis para a conexão dos elásticos. A máscara de Delay apresenta uma armação mais robusta e ajustes laterais mais amplos, é muito utilizado na Europa e pouco na nossa cultura. Embora elas apresentem diferenças no design, estudos cefalométricos e revisões sistemáticas têm demonstrado que ambas vão produzir efeitos ortopédicos semelhantes, desde que elas sejam utilizadas com o mesmo vetor e a mesma intensidade da tração. Com relação à tração reversa da maxila, a máscara de tração de Petit ela é considerada um excelente dispositivo ortopédico extrabucal, utilizada no sentido de tracionar essa maxila para anterior através dos elásticos que ligam a máscara a um aparelho intrabucal, escolhido e estabilizado no arco superior, com a finalidade de correção do problema dentário, esquelético ou de ambos. É um aparelho de eleição indicado pela boa aceitação do paciente, pela simplicidade, baixo custo, é bem acessível e disponível. A Morelli, por exemplo, fabrica ele em 3 cores num valor aproximado de R$50. Por isso, é o modelo mais popular no consultório. Para que a máscara de Petit ela seja efetiva, os ajustes devem ser precisos. Esse apoio frontal ele precisa estar posicionado na glabela com contato firme, mas com um apoio confortável. O apoio mentoniano ele deve acompanhar o contorno do mento sem pressão excessiva, para evitar o desconforto ou a irritação cutânea. E essa barra vertical ela tem que permanecer centralizada e paralela à linha mediana facial, evitando torções. Um dos pontos mais importantes descrito na literatura é o vetor de tração. Os elásticos eles precisam ser posicionados de modo em que a força seja dirigida para baixo e para frente, formando um ângulo entre 20 e 30 graus em relação ao plano oclusal. E esse vetor vai promover um avanço maxilar mais efetivo. Do ponto de vista biomecânico, a literatura recomenda forças entre 350 a 400 500 gramas por lado, o que corresponde a elásticos de média a alta intensidade. A força do elástico deve ser aferida por um tensiômetro, e essa força tem que ser aplicada no intervalo de 12 a 14 horas de uso diário, podendo chegar a 16 horas, preferencialmente à noite e parte do período domiciliar. Os melhores resultados ortopédicos são observados entre pacientes de 6 a 10 anos, mas a resposta ela ainda é favorável até o início da adolescência, principalmente quando associada à expansão rápida da maxila. Em relação ao manejo clínico, é fundamental estabelecer consultas mensais para reavaliar o ângulo de tração, ajustar a máscara, monitorar o perfil facial, substituir elásticos quando necessário e fotografar o andamento e, principalmente, reforçar a motivação do paciente e do responsável. Tomografias computadorizadas e estudos cefalométricos têm demonstrado que o maior ganho esquelético ocorre nas primeiras 8 a 12 semanas, o que torna esse período especialmente importante no acompanhamento do seu paciente. Atenção! Ao solicitar qualquer disjuntor no laboratório para o uso com máscara facial, seja Haas, Hyrax, McNamara, o Hyrax híbrido ou o protocolo Manhães, é essencial informar claramente que o aparelho vai ter a função de proteção maxilar, para que os ganchos eles sejam confeccionados corretamente. Então é preciso especificar na sua solicitação com o gancho para máscara facial e inclusive enviar suas orientações, para evitar que o disjuntor seja confeccionado sem os ganchos ou até com os ganchos incorretos. No consultório, os erros mais frequentes são
a barra desalinhada, um vetor de tração inadequado, muito horizontal ou muito vertical, força excessiva nos apoios, uma falta de orientação sobre a proteção cutânea e o uso insuficiente pelos pacientes. Por isso, o manejo clínico também inclui o ajuste técnico e o treinamento da família. Explicar o objetivo do aparelho, demonstrar a colocação e a remoção da máscara, ensinar a posição correta dos elásticos e orientar sobre os cuidados com a pele são passos essenciais para a eficiência do tratamento. Finalmente, é importante ressaltar que a máscara facial foi desenhada para redirecionar o crescimento e não para modificar o padrão facial, porque o padrão facial ele é morfogenético e definido desde a vida intrauterina. A eficiência vai depender muito mais do tempo de uso adequado do que da força excessiva. As máscaras faciais de tração reversa ou de proteção maxilar, elas permanecem até hoje entre as terapêuticas mais consolidadas para a proteção maxilar. Na ortodontia interceptiva, quando elas são bem indicadas, bem ajustadas e bem conduzidas, elas têm um potencial de reduzir as compensações futuras e, em alguns casos, até de diminuir a necessidade de intervenções mais invasivas na adolescência ou na vida adulta. No próximo episódio, nós vamos falar sobre a associação entre a expansão rápida da maxila e a máscara facial e entender por que esse continua sendo um dos protocolos mais consolidados na interceptação da classe 3. Se você está gostando dessa série, salva, curte e compartilha esse conteúdo com seus colegas. Eu te espero no episódio 9.